5h27, vamos a Brasília, onde a gente falou sobre a reforma política, a expectativa de conclusão da votação em segundo turno na Câmara na semana que vem. Já está todo mundo de olho na forma como os senadores vão receber essas mudanças que foram implementadas pelos deputados nas eleições que nós poderemos ter no ano que vem, né? As mudanças nas regras que nós poderemos ter nas eleições do ano que vem. Quem está acompanhando é o Márcio Rocha, direto de Brasília. Márcio, boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. E a Câmara ainda precisa concluir nessa votação da reforma eleitoral, né, a reforma política, o que deve acontecer já na próxima semana, tem uma sessão marcada para terça-feira, antes de mandar essa reforma política para a análise dos senadores. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, né, essa reforma precisa de pelo menos o voto de 308 parlamentares na Câmara, né? E na semana passada, a PEC teve 339 votos a favor e 123 contra, então a votação não deve ser um problema quanto a isso. Lembrando que entre as mudanças que foram aprovadas pelos parlamentares está também a volta das coligações partidárias, né? Isso significa que serão permitidas as alianças entre os partidos, o que, segundo especialistas, acaba estimulando, né, a criação dos chamados partidos de aluguel. Isso também lembrando que essa aprovação só foi possível devido a um acordo que foi feito na hora da votação mesmo entre os parlamentares que estavam presentes, entre os líderes partidários, né, que estavam presentes nessa votação lá na Câmara dos Deputados, exatamente para barrar o distritão. Foi o que falou, né, lá nessa sessão o deputado Alessandro Molon, que é o líder da minoria, que ele falou o seguinte, que era preciso aceitar a volta das coligações, senão seria aprovado o chamado distritão. A gente separou um trechinho para ouvir agora. Nós optamos pelo mal menor, que nosso entendimento é o retorno das coligações nas eleições proporcionais. Vários partidos da oposição são conceitualmente contrários à volta da coligação. Eu, pessoalmente, sou contrário à volta da coligação, mas ou cedíamos nesse ponto ou passaria o distritão. Pois é, só para lembrar o nosso ouvinte, né, o distritão, né, mudaria o sistema de votação, né, nas eleições, significa que só seriam eleitos, né, os candidatos que recebem mais votos e não mais como é hoje no sistema proporcional, que além dos candidatos mais votados, também é levado em consideração o número de votos que os partidos recebem. Mas, mesmo com a aprovação na Câmara, essa proposta deve ter bastante resistência, lá no Senado. Isso porque até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que pretende fazer, né, as eleições do ano que vem com as regras aprovadas no projeto, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017, entre essas regras, a que determina também a extinção, né, das coligações partidárias. Quem declarou também contra essa proposta foi o senador Marcelo Castro, que definiu que essas coligações podem colocar juntos partidos que são contrários, né, que têm ideologias contrárias, posições contrárias de votação, e que isso pode ser muito ruim para a democracia. É outro trechinho que a gente separou para escutar agora. Que nós precisamos fazer um entendimento do Senado Federal com a Câmara dos Deputados. Quero aqui lamentar, por um lado, mas sentir um alívio por outro. Nós demos 10 passos atrás com a volta das coligações proporcionais. Nós poderíamos ter dado 1 milhão de passos atrás se nós tivéssemos votado essa praga desse distritão que não sai da cabeça dos nossos parlamentares. Nessa sessão que definiu, né, a aprovação das coligações partidárias, chegou a ser cogitada a possibilidade da eleição dos presidentes da República ser feito através de lista de preferência, enfim, o eleitor teria que escolher 5 candidatos e colocar na ordem de preferência aqueles que ele prefere, né? Mas isso acabou sendo rejeitado durante essa votação lá na Câmara dos Deputados, né? Lembrando que depois de ser aprovada na Câmara, com o voto de 308 parlamentares, a PEC vai para o Senado, que precisa também de maioria qualificada. Isso corresponde ao voto de 49 senadores. Então, na terça-feira, deve concluir essa votação na Câmara e essa proposta deve ser encaminhada para o Senado. Márcio Rocha, ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Bom fim de semana. Valeu, Márcio.
A gente falava aqui nos bastidores, Cláudio, que é o Congresso agindo como sempre, pelo caminho, pelo menos pior. Eles colocam alguma coisa na frente muito absurda e aí chamam a atenção, como foi com o fundão, né? Não, vamos dobrar o valor, e as pessoas ficam, como assim? Não, calma, gente, 4 bilhões só então, tá bom, vai. Continua dobrando o valor, não era o triplo, mas continua sendo um absurdo. E é o que acontece com essa pequena reforma eleitoral, né? O fim das coligações foi uma mudança recente que começava a ter efeito agora, e o Congresso Nacional coloca o Distritão na frente e acaba passando o fim das coligações numa votação por debaixo dos panos, entre aspas, né? Surpreendendo as pessoas. A gente não esperava que isso fosse acontecer não dessa maneira. Muitos protestos em plenário, inclusive, no momento da votação, por conta disso também, porque o acordo saiu e o placar saiu e ninguém estava esperando que essa mudança fosse ser feita. Era uma proposta que ainda precisa, obviamente, seguir a votação, mas a intenção de acabar com as coligações é diminuir a quantidade de partidos nanicos que só entram ali no momento nas legendas de aluguel para entrar na disputa só para aumentar o acesso a recursos, a tempo de televisão, de rádio, enfim. E aí, agora, o Congresso pode retroceder nesse assunto, né? Bom, a coisa foi pior do que a gente imagina, né? Porque além da volta das coligações, eles aprovaram uma excrescência chamada Federação de Partidos. Pois é, Federação de Partidos. Federação de Partidos. O que isso quer dizer? Vou tentar explicar aí esse Frankenstein, né? Que na verdade é o seguinte, a coligação é uma aliança meramente eleitoral, que se encerra ao final da eleição. O que é a federação? A federação prolonga a coligação por 4 anos. Então, os partidos que se aliarem numa federação são obrigados a permanecer nela por 4 anos. Ou, se não o fizesse, se desligar, vai ter que pagar uma série de punições previstas. E por que isso, né? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso, isso aí na verdade é uma manobra dos grandes partidos para prender o rabo dos pequenos partidos. Quer dizer, além de permitir que eles sobrevivam, os grandes partidos querem também um pedaço do dinheiro que eles vão tomar do nosso bolso. É isso, eles só pensam nisso, só pensam em grana, né? Então a federação partidária vai dar aos grandes partidos controle sobre as verbas do fundo partidário, que todo ano é pago, transferido, eles batem a nossa carteira para financiar a atividade dos partidos políticos com o fundo partidário. E no ano eleitoral tem também o fundo eleitoral, que foi aprovado na LDO de 5,7 bilhões, já tem ali um conchavo para baixar para 4, mas continuam sendo 4 bilhões de razões para a gente ficar revoltado aqui com essa medida, né? Então nós temos a coligação que foi restabelecida na eleição proporcional. Isso por quê? Porque os deputados, também é o seguinte, eu até escrevi sobre isso hoje na minha coluna, não se deve esperar dos parlamentares brasileiros nenhuma outra coerência senão com o compromisso de aprovar regras a cada véspera de eleição que facilitem a reeleição deles ou a eleição dos seus aliados. É assim que funciona. Se eles perceberam que a coligação os ajuda a conservar os mandatos ou a renovar os mandatos ou ajuda nos seus projetos político-eleitorais, e foi isso que os levou a retomar essa coisa, esse atraso de vida, esse recuo, retrocesso histórico lamentável que são as coligações. Mas aí eles fizeram pior, além da coligação, ainda criaram essa coisa vergonhosa chamada Federação de Partidos. Ao fim e ao cabo, o que é que sobra? Nada. O que é que levou o próprio Congresso a impor cláusulas de barreira, né, a acabar com as coligações? Exatamente dificultar a sobrevivência, até inviabilizar a existência de partidos pequenininhos, desses partidos de aluguel, que por razões ideológicas ou meramente financeiras são criados para dar poder aos seus dirigentes, né? Aí nós vimos aí, temos hoje aí protagonista da cena política, partidinhos como o PSOL, né? O PSOL é um puxadinho do Partido dos Trabalhadores, sempre foi. Nasceu, inclusive, de uma divergência no PT. Quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, expulsou
parlamentares que integravam uma das suas 17 seitas, que eles não têm tendências, eles têm seitas, né? Na época eram 17, uma delas se chamava Democracia Petista, alguma coisa, Democracia Socialista, era o nome lá dessa facção dentro do PT, que era sobretudo forte, né? Era o PT do Rio Grande do Sul, né? Mas tinha, por exemplo, Luiz Helena, lá de Alagoas, tinha o deputado Babá, que hoje eu acho que é vereador no Rio de Janeiro, que também era lá do Pará, tinha Luciana Genro. Aí houve uma divergência interna, o Lula mandou expulsá-los do Partido dos Trabalhadores, eles criaram o PSOL, só que o PSOL continuou virando, até hoje, é um puxadinho do PT. Essa coligação, as coligações interessam à esquerda em razão de partidos como o PSOL, como Rede de Sustentabilidade, etc. e tal, para dar sobrevida a esses partidinhos, e também interessa, do ponto de vista, como é que eu diria, suprapartidário, né? A preservação de partidos vagabundos, pequenininhos, assim, que não têm ideologia definida, que são aqueles que vendem tempo de TV, né? Vendem mesmo, né? Mala de dinheiro, eles vendem tempo de TV, eles vendem também outras benesses, mas, sobretudo, eles representam uma grana a mais do fundo partidário, do fundo eleitoral, e eles só pensam nisso, né? Tudo isso que a gente está assistindo não é apenas a negação daquilo que todo mundo reclama, né? Para que tantos partidos? São 30 e tantos partidos. Temos ideologias que são conservadoras ou são de esquerda, né? Aí, assim, tem partido de esquerda, então tá, quantos são, né? Vê quem é que tem voto, aí preserva lá aqueles partidos de esquerda. De direita é a mesma coisa. Os partidos de centro, quer dizer, cada um tem o direito, desde que seja essa a vontade do eleitor, de sobreviver. Agora, partidos pilantras, aqueles que são criados somente para ter acesso ao dinheiro público e botar dinheiro, forrar o bolso dos seus proprietários ou dos seus controladores, isso é que se buscava com o fim da coligação, né? Isso é que se busca, ou se buscou com o estabelecimento da cláusula de barreira. Mas eles rasgaram tudo isso e resolveram que não, que agora vão consagrar isso mesmo. Partido não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com interesse. Interesse, sobretudo, lamentavelmente, financeiro.